a sua faculdade mais nobre. Mas o que caracteriza o homem como pessoa humana não é exatamente o seu espírito humano. O que caracteriza o homem como pessoa humana é a sua alma. Porque quando o Espírito de Deus é soprado sobre o corpo de pó, então o homem constitui-se em alma vivente. Então, o que caracteriza os anjos não é alma, embora, obviamente, eles têm sentimentos, eles têm desejos, eles têm pensamentos. Mas o que os caracteriza é que eles são espírito. Hebreus capítulo 1 diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados a serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1, 14. Então, isso é o que caracteriza os anjos. Eles são espíritos, são pessoais, assim como Deus é pessoal, mas o que caracteriza os anjos é que eles são espíritos. Mas o que caracteriza o homem não é que ele é espírito. Ele tem espírito, e esse é o seu órgão mais nobre. Mas o que o caracteriza é que ele é alma vivente. E então, essa é a segunda parte. Senhores, isso a gente tem que escutar várias vezes. Então, quando nós fomos a raça, né? A raça humana foi assim caracterizada, definida: espírito, a alma e o corpo. E o espírito é a parte mais importante. O que caracteriza o ser humano, a pessoalidade, é a alma, que vem os sentimentos, né? Principalmente o sentimento de amor ágape, né? Que é Deus é amor ágape. Bom, vamos continuar. A terceira parte é que então o homem foi formado do pó da terra e possui um corpo para interagir no que concerne ao meio externo e também para receber do meio externo informações. Para que então ele viva como uma pessoa humana com corpo relacional, interagindo com o exterior e recebendo do exterior também informações. Então isso Então é vamos lá. O homem, então, ele, através do físico, daquele pó, por isso que a Bíblia fala, né? Nós viemos do pó da terra e vamos voltar ao pó da terra, nosso corpo e a nossa alma. E ele vai falar mais um pouquinho da alma. Veja que interessante. O fato de ter uma alma caracteriza o ser humano. Mas e essa alma? Como funciona? a pessoa humana, ou poderíamos dizer a pessoalidade. Agora, o que é a personalidade? Veja que ele está distinguindo pessoalidade de personalidade. Então, só ter a alma nos caracteriza como pessoa, mas não quer dizer que está definida a personalidade. Vamos ouvir. A personalidade são os traços específicos que marcam e então caracterizam cada pessoa humana individualmente. Ok? Aí nós nos tornamos indivíduo. E nós nos distinguimos pelo caráter, pela mente, pela conduta. E como anda nosso caráter, hein? A nossa mente, nossa conduta, como tá? Vocês acham que dá para olhar o ser humano, vendo tudo que está acontecendo aí nas redes sociais, e achar que o ser humano está indo bem? E por que ele não está indo bem? Por sinal, o ser humano está indo bem mal. Poxa, lembra como eu falei que Deus criou o homem, ou assim como nasce um filho? Como que a gente cria um filho, quer educar um filho, e o filho entra na rua errada? Não é assim o ser humano? Deus criou o homem e o homem entrou numa rua errada. Ou não? Por que será?
Por que o ser humano entrou, como eu estou dizendo aqui, numa rua errada? Por que ele não está numa avenida linda, arbórea, e está num beco sem saída, cheio de problemas ao redor? O que será que aconteceu isso com ela? Vamos lá, vamos continuar na explicação aí da pessoalidade e da personalidade. Então, a pessoalidade, repetindo, é aquilo que nos torna pessoas individuais. Espírito humano, uma alma humana e um corpo humano. 1 Tessalonicenses 5:23, quando Paulo fala sobre a salvação plena do Senhor, ele diz que o Deus da paz, ele nos conservará, ele ora assim, inclusive, pelos Tessalonicenses, ele vos conserve íntegros, irrepreensíveis em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam, então, assim conservados. Então, sermos íntegros diante de Deus, irrepreensíveis, significa que nosso espírito, alma e corpo são conservados para Ele, pela ação dele e para Ele. Isso é o que caracteriza a pessoa humana, a pessoalidade. E personalidade são os traços específicos, particulares, que então caracterizarão cada indivíduo. Cada indivíduo tem uma formação específica de personalidade com traços específicos. Nosso encargo nessa manhã principal é meditarmos dentro das passagens que lemos, tanto de Pedro quanto de Paulo aos Tessalonicenses, usando um relato tão singular em tantos aspectos, assim vamos ver, quando o Senhor opera a primeira ressurreição das 3 que ele realizou na sua vida terrena. Entendeu? Jesus Cristo fez 3 ressurreições. Ele vai contar a primeira. Senhores, o que teve de revelação para mim, essa história da primeira ressurreição que Cristo promoveu, foi fantástico. E eu espero que os senhores tenham muito mais revelação do que eu tive. E por isso que eu repito em ouvir isso aí, para ver se tem mais revelação, né, nesse texto, nesse trechinho dessa primeira ressurreição que Cristo promoveu, porque ela é fantástica de revelações. Agora, não procurem querer entender a lógica, porque a vida espiritual não vai vir de lógica. Não tem lógica, você não vai entender por lógica. As coisas da Bíblia não é por lógica. Então, como faz? É fácil. Leia a Bíblia e peça para Deus. Mas peça ajoelhado, peça de coração, porque Deus ouve. Se você é cristão, então creia nisso, ele está me ouvindo. Eu creio nisso. Então, fica lá no seu quarto, em qualquer lugar, sozinho, e até andando, mas falando com Deus e pedindo para Ele te dar luz, te dar entendimento. Se relacione com Ele. Fale com Ele. Oração é relação. Oração é relação. Você não se relaciona com o teu vizinho, com o teu filho, com o teu cônjuge, com o teu amigo, com o amigo? Isso. Faz a mesma coisa com Deus. Que inclusive Ele responde quando Ele quer. Mas independente de ele responder, fale com ele. Peça as coisas, que é isso. Peça para você, como eu pedi uma vez. Para ele dizer quando eu nasci de novo. E eu estava, será que eu nasci de novo? Porque tem pessoas que têm certeza que são filhos de Deus, mas não fizeram essa pergunta para Deus. Por que será que não perguntaram isso para Deus, né? Mas vá procurar Deus. Fale com Deus.
que isso não é religião, isso é vida espiritual. Vida espiritual não precisa de pastor, padre, cônjuge, não precisa de ninguém, precisa de você e Deus. Religião é religar. Bom, você liga direto, você não precisa de alguém para religar nele. Liga nele, começa a falar com ele, mas de coração, não de raciocínio lógico, não julgando os outros, apedrejando o outro, julgando o outro, porque isso não tem amor nisso. Bom, vamos continuar lá, senão você ouviu aqui o A falador. ressurreição